É essa existência, é esse momento existencial, é o hoje, é o presente. Começar aqui trazendo a nossa gratidão a Jesus, nosso mestre querido, que nos acompanha a todo momento, que nos ampara, para que Ele possa estar presente em nossos pensamentos, para que Ele possa nos auxiliar grandemente na nossa reflexão, que a gente possa trazer aqui todos os elementos necessários para que a gente possa construir cada vez mais e melhor a nossa jornada neste plano terrestre. Fiquemos todos com Jesus e alinhados sempre com Ele, que assim seja. Muito bem, meus queridos, hoje nós escolhemos para fazer a reflexão desse domingo o capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora. É um capítulo que traz uma parábola que vai destrinchar aí ao longo desse capítulo, pela espiritualidade que compartilhou suas reflexões, sobre essa passagem de Jesus que é relatada apenas por Mateus. E também Mateus relata essa passagem no capítulo 20, no itens 1 a 16. Tá? Então essa parábola eu acho que a maior parte de vocês conhece, mas eu acho interessante a gente ler esse trechinho da parábola para que a gente possa estar na mesma página, né? Então, Mateus relata que Jesus disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo a terceira... um detalhe importante dessa parábola, né? É que os judeus consideravam que a hora que iniciavam os trabalhos seriam às 6 horas da manhã. Então, toda vez que ele relata, por exemplo, ele vai relatar agora a terceira hora do dia, seria 9 horas da manhã. Então, só para vocês terem uma ideia do que está dizendo em questão da hora do dia, né? Então, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós, outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora havia chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixavam-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te.
apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Muito bem. Então a gente já tem aí os elementos dessa história aqui contada por Jesus para ilustrar muito da sua missão com cada um de nós. Então vamos refletir, né? Quando Jesus afirma que qualquer operário que aceita o convite para o trabalho na vinha, não importa o quão tarde do dia, receberá uma recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Então vamos destrinchar isso. O que é a vinha? O que é essa vinha? Que, aliás, antes, né? O que é o pai de família, né? Quem é o pai de família que a regimenta, né? Como é que a gente pode considerar isso? Esse pai de família é aquele que nos concede o dom da vida, não é? O pai de família é o Criador. É esse que a regimenta e que dá todo o alicerce para a nossa caminhada. É aquele que dá todas as condições para que a gente faça a nossa jornada, não é? Então, esse é o pai de família que regimenta, né? E o que é então a vinha? O que é essa vinha? O que é essa matéria-prima de trabalho, né? Ele é então a vida, né? A vinha é a jornada do espírito. A vinha é o campo dos sentimentos. A vinha é todas as nossas oportunidades. É essa a vinha. E aí você percebe pela história que esse pai de família arregimenta àqueles que estão disponíveis para desempenhar um trabalho, para desempenhar uma atividade. E aí a gente pensa que tem muitos das pessoas que estavam ali, né, que talvez não estavam disponíveis para esse trabalho, que não foram buscar esse trabalho, que não foram arregimentar ou ser arregimentados para esse trabalho, não é? Então, muitas vezes, né, nós não estamos disponíveis para ter este nível de consciência que possa trazer esses elementos à tona. Muitas vezes, vivemos a vida permeada por ilusão ao longo de toda uma existência física, de toda uma jornada reencarnatória, e desperdiçamos as oportunidades do trabalho. Mas então, estamos na vinha, né? Então esse campo, essa vida, o campo dos sentimentos, é onde nós vamos trabalhar, é onde nós vamos cultivar, né? Então a vinha, o campo desses sentimentos que precisamos trabalhar, né? E aí Emmanuel, vocês desculpem, mas eu sempre cito Emmanuel e vou citar várias vezes porque verdadeiramente eu tenho uma grande admiração, um amor sublime por ele. E ele diz o seguinte no livro Chamamentos, né? Ou melhor, no livro Evangelho por Emmanuel, no capítulo Chamamentos, ele fala o seguinte: os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo e sem ruído. E ele nos convida então a reparar. Repara, é a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. É a dor que te pede reconforto balsamizante.
É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção de harmonia. Esse é o campo. Esse é o campo dos sentimentos que precisamos trabalhar ao longo das nossas existências. Passamos existências e, graças a Deus, não nos lembramos das reencarnações anteriores, mas passamos quantas existências permeadas somente pelo campo dos vícios e das ilusões. Quantas, inúmeras existências. Então, quando estamos ao trabalho na vinha, a vinha representa estas oportunidades reencarnatórias. São estes os elementos que precisamos cultivar, né? É a área do cultivo pessoal, espiritual, que nós precisamos nos dedicar a perceber, nos dedicar a trabalhar. E aí vem a questão do que é esse trabalho. Trabalho pressupõe esforço. E esforço, muitas vezes, é algo que, amparado por um vício, por uma ilusão, não nos permite seguir adiante dele. Então, quantas vezes nós fugimos do trabalho? Quantas vezes nós optamos por um atalho, por não ter o enfrentamento necessário de nós mesmos, o enfrentamento necessário sobre todas as situações que são propostas a cada um de nós. Quantas vezes isso acontece? Quantos momentos nós procrastinamos? Quantos momentos nós deixamos adiante porque não queremos enfrentar esse esforço? Porque muitas vezes é mais fácil o processo da terceirização da responsabilidade do que esse enfrentamento virtuoso, do que esse enfrentamento laborioso, que somos convidados o tempo todo a executar. É preciso se desprender de uma preguiça secular, de uma situação onde nós nos colocamos vitimizados pelas situações ou pelas ocorrências da nossa existência. É preciso romper com todas as forças que nós tivermos a essas situações que nos aprisionam a tantas e tantas existências anteriores. É preciso buscar esse enfrentamento conosco mesmo. É preciso transformar no campo dos sentimentos aqueles vícios em virtudes. É preciso quebrar esses grilhões, é preciso destruir essas cristalizações que nos prendem a vícios seculares. E isso, meus amigos, só com muito esforço, só com muito suor, com trabalho, com esforço, com lágrimas. Só nessas condições. Então é muito difícil a gente olhar para um campo imenso de oportunidades se nós não tivermos a consciência da necessidade do esforço, do trabalho. Nós precisamos estar disponíveis para essa vinha. Nós precisamos estar dispostos, não importa o tempo de espera. Não importa o tempo de espera para poder voltar a cultivar aquilo que eu preciso cultivar. Quantas vezes, e isso nós não vamos lembrar, mas a espiritualidade nos consegue dar todos os elementos através de suas comunicações,
Quantas vezes esperamos décadas para este trabalho, por uma necessidade reencarnatória? Quantas vezes nós ficamos esperando e esperando a oportunidade que a espiritualidade prepara para nós para voltarmos a ter a oportunidade do cultivo? Quantas vezes? Então é preciso olhar para o trabalho com disposição, é preciso ter este enfrentamento de nós mesmos, para que não deixemos para frente, mais para frente, para que tomemos a coragem de olhar para o hoje como um presente divino, com a oportunidade de escrever uma nova história em nós. Não importa a idade que tenhamos, se temos 10 anos, 20 anos, 50 anos, 90 anos, não importa, não importa. O que importa é que estamos na vinha e precisamos cultivar, precisamos arregaçar os nossos braços, as nossas mangas, para colocar os nossos braços a serviço deste cultivo, né? Para podermos buscar, através desse cultivo, a colheita das virtudes, não é? Emmanuel, no livro Alma e Luz, psicografada sempre por Chico, né? No capítulo 7, cujo título é Trabalhando, nos traz os seguintes elementos. Trabalhando, o coração empolgado pelo desânimo pode converter de imediato as trevas da amargura em claridades imperecíveis de alegria e de esperança. O trabalho pode converter o desânimo em esperança, em alegria. E ele continua: trabalhando, a criatura frágil se fortifica pouco a pouco, dominando o campo em que respira, vive e cresce. Quantas vezes nós estamos sim numa posição frágil e não é vergonha admitir, porque nós somos assim, nós oscilamos em momentos de fortaleza e de fragilidade. É preciso reconhecer ainda a nossa imperfeição, e não é vergonha nenhuma, mas é preciso, ao reconhecer, ter a consciência da necessidade do fortalecimento. E é isso que Emmanuel nos traz. Se fortifica pouco a pouco, dominando o campo em que respira, vive e cresce. Trabalhando, a mente atacada pelo veneno do ódio ou da desesperação encontra recursos para compreender as próprias lutas com mais clareza, aprendendo a transformar revolta e fel em paciência e perdão. O trabalho nos permite isso, né? Quando estamos ali com a mente tomada por incompreensão, tomada por desespero, tomada por inconformação, nós encontramos recursos dentro de nós, através deste trabalho, deste esforço, para obter a clareza das circunstâncias que estamos trabalhando nessa vinha, para poder cultivar aquela semente que nos permitirá colher a virtude. E ele continua: trabalhando a alma isolada pela discórdia, pode surpreender a abençoada luz da harmonia e da paz, depois de longas noites de conflito e de agonia. Quem de nós não passa longas noites de conflito e agonia? Quem de nós?
E só o esforço, o trabalho nessa vinha que vai permitir que a luz e a harmonia e a paz possam advir desse trabalho e desse esforço. E ele finaliza falando: trabalhando, o mal se faz bom, o adversário se transforma em amigo, o infeliz atinge a casa invisível e brilhante do eterno júbilo. Essa jornada depende do nosso esforço e do nosso trabalho. Não virá de graça. Não virá sem esforço. Não virá sem a transformação de sofrimento em esperança. Não virá. É difícil, bem difícil. Mas há possibilidades. Há esperança. E é isso que Jesus nos transmite através desta parábola. E aí a gente pensa, o que é essa recompensa que ele fala? Esse um denário que é colocado, né, como uma questão de um salário, de uma recompensa a todo trabalhador, desde aquele que está lá na primeira hora do dia, aquele que começou a trabalhar às 6 horas da manhã, para aquele que trabalhou talvez a partir das 4 até as 5 horas da tarde. Qual é a recompensa? O que é essa recompensa de um denário trazido por Jesus? É a satisfação íntima, não é? Do dever cumprido. É a paz que se alcança, não é? É a paz interior, é o encontro sereno com a nossa própria consciência. É quando nós entendemos que estamos em paz com as nossas decisões, com as nossas atitudes, não dependemos mais do que o outro vai achar, do que o outro vai julgar. É essa paz íntima da nossa colheita. Esse é a nossa recompensa. Recompensa que só com o trabalho, só com essa dedicação, com esse esforço, nós vamos compreender quais são os nossos limites. Porque é muito fácil as pessoas julgarem quando não vivem as nossas próprias existências. É muito fácil olharmos para o lado, olharmos para o outro e dizermos o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele deveria ter feito, ou o que ele não deveria ter feito. Enquanto não tivermos esse esforço íntimo, essa colheita íntima realizada nesta vinha, é preciso nos esforçar para nos entender como alguém que está nos nossos próprios limites, dando todo o esforço e trabalho na vinha, e não mais nos preocuparmos com o que o outro vai poder dizer do que eu devo fazer ou que não devo. Então, essa é a recompensa. Eu estou dando o meu máximo, estou dando o meu melhor nas oportunidades que a vida me pede para aproveitar. Então, eu estou com a minha consciência absolutamente em paz sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu venho fazendo. Então, essa é a recompensa que Jesus traz para nós, né? Que na verdade Jesus nos relata, né? Mas que o Pai Celestial
nos concede, né? Lembremos sempre que esse Pai não é um Pai que castiga, não é um Pai que é um Pai severo, é um Pai justo, é um Pai que ama, é um Pai que permite sempre novas oportunidades, é um Pai que está sempre nos concedendo oportunidades de cultivo o tempo todo, e que não desampara, e que através de todos os elementos universais nos concede diariamente as oportunidades benditas para a nossa existência. É importante não esquecermos que nós, ao trabalharmos, somos merecedores de recompensa. E essa recompensa vai ser alcançada por nós vencermos a nós mesmos, por nós vencermos quem fomos ontem, por nós deixarmos alguns vícios, algumas situações de dificuldade para trás. Essa é a nossa recompensa. Esse é o valor do nosso cultivo. Muito bem, Emmanuel também no mesmo livro, Alma e Luz, no mesmo capítulo, nos fala sobre essa recompensa também. Ele diz assim: o livro ou o tribunal, a enxada ou a semente aguardam nossos braços, tanto quanto os sábios e os ignorantes esperam por nossa cooperação cada dia. Então, a enxada ou a semente aguardam os nossos braços, estão ali à disposição, e Ele nos convida. Fujamos às sombras densas e guerras escuras do nosso próprio eu, devotando-nos ao serviço de Deus, na pessoa e nos círculos dos nossos semelhantes. Nos devotar, cumprir o nosso dever existencial, nos dedicar à caridade. A caridade, que nós já cansamos de dizer, não é uma caridade com hora e local marcado, é uma caridade circunstancial diária, é uma caridade do sorriso, é uma caridade de uma escuta, é uma caridade de uma mão estendida, assim como uma caridade de um bem concedido, né? Então, esta é o nosso devotamento a Deus. Deus espera isso de nós, porque nós só conseguimos cultivar e colher essas virtudes no campo dos sentimentos, na vinha, através do nosso devotamento ao próximo, do nosso devotamento àqueles que vivem à nossa volta. Muitas vezes, quando falamos de caridade, nós nos colocamos sempre ao olhar daquele que está nas ruas, daqueles que estão esquecidos. Mas não é isso não, só. É isso também, mas não é só. Aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão próximos de nós, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amizade, ou no nosso círculo de trabalho. Então é também uma oportunidade bendita de devotamento ao Pai de família, ao dono da vinha. E Emmanuel continua: plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Como é bom ver alguém ser ajudado por nós e estar feliz com o resultado desse auxílio, né? Emmanuel continua: um anjo que se põe a dormir num vale, tentado pelo perfume das flores efêmeras, pode repousar indefinidamente nas trevas
enquanto que o aleijado que se dispõe a arrastar-se sangrando o corpo e cobrindo-se de suor na subida do monte, pode alcançar a glória do cimo e banhar-se de sublimes clarões antes dos que dormem, com a graça divina da gloriosa alvorada. O que é importante não é o resultado de agora, no ponto de vista da luminosidade. Não busquemos a luz, busquemos as virtudes. Não busquemos os reconhecimentos, busquemos o devotamento puro e simples ao Pai, como entrega, para que a gente consiga obter a maior das recompensas, que é ver um sorriso na face de alguém desesperançado transformado em esperança. Isso é a maior das recompensas que a gente pode ter, né? Vamos ver se temos algum comentário. É que não está funcionando aqui, eu tenho que olhar aqui pelo celular, tá bom? Vamos ver, bastante gente aqui dando bom dia. A Nájila faz um comentário: se você acredita no valor da preguiça, olhe a água parada, seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. É isso, né? O trabalho, ele nos tira daquele lugar que está nos incomodando. O trabalho é esforço útil na resolução dos nossos problemas, das nossas oportunidades, né? A Vera diz: é estar disponível, não pode fazer muito, faça pouco, mas faça. Não importa a quantidade, não é? Vera, o que é importante é que a gente possa justamente estar disponível dentro da nossa capacidade atual de nos disponibilizar, né? Não importa se é muito ou se é pouco, né? A Nájila diz: a força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. Quem trabalha faz com que esse cultivo seja o grande resultado, né? Tenha o grande resultado da colheita que se espera, né? Nájila fala: melhore sempre as suas condições pessoais pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você possa melhorar a vida em derredor de você. Obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Devotamento. Resultado desse devotamento, naturalmente, será útil na construção da nossa jornada rumo à lei de amor, rumo ao amor, rumo à perfeição, né? A Maria diz: exercitar o acolhimento no entendimento que todos merecem a oportunidade, libertarmos da inveja, da ganância, promover o crescimento do outro é alegria no nosso coração. É exatamente, Maria, exatamente, né? Como a gente se sente completo em êxtase quando vê alguém se transformar, né? Se transformar numa condição de sofrimento em esperança, né? É muito bom, né? Legal, então aí, aqui tem as contribuições da reflexão, obrigado. Vamos continuar aqui na nossa reflexão então, né? Convite, qual o convite que então Jesus nos faz com essa parábola, além de tudo que a gente já comentou, fazendo trazendo esses esclarecimentos, né, sobre cada situação contada por Jesus, né? Qual é o convite que fica, né, de tudo isso? É a necessidade que nós temos de viver o presente. É essa. Nos libertar de tudo que nos aprisiona ao passado,
de todas as nossas culpas, de todos os nossos equívocos. Esse é o momento certo. Talvez não estivéssemos disponíveis na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, na 10ª hora, mas na 11ª hora, na 11ª hora, eu estava disponível. Não importa a idade, não importa se eu estava disponível aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 90. Eu hoje. É o estar disponível hoje. Eu viver o presente lúcido, com toda a integridade dos meus pensamentos, voltado pela minha vontade a alcançar os meus melhores sentimentos. Esse é o suco, o insumo de tudo que Jesus nos relata, né? É a oportunidade que eu tenho ao abrir os meus olhos neste domingo e poder fazer uma história diferente do que eu venho fazendo até ontem. Eu conseguir ter um novo olhar sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre algo, a partir de hoje, a partir de agora, né? É o hoje, nessa encarnação. É olhar para o hoje dessa encarnação em relação às anteriores. Por isso a gente sempre fala, não importa o que eu já fui em outras vidas, não importa o que eu já fiz em outras vidas, em outras existências, importa essa existência. Importa esta oportunidade existencial atual. Pode ser que as anteriores eu tenha desperdiçado as oportunidades da vinha, não me coloquei disponível para ser arregimentado pelo pai de família. Não importa. O momento é agora. É essa existência. É esse momento existencial, é o hoje, é o presente. É o presente que eu preciso estar disponível para cultivar nessa vinha. Então é muito importante que a gente possa olhar o hoje com esperança. Com a esperança de que não importa o que eu desperdicei ou do que eu fiz, algo que eu não me orgulhasse, não importa. O que importa é o que eu tenho, as minhas ferramentas, as disposições para que eu possa desempenhar o meu papel de trabalhador desta última hora. O trabalhador da última hora é o trabalhador do momento, do presente, de agora. Por isso, todos nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos sendo convidados pelo pai de família para realizar o cultivo desta vinha. E é isso que importa. Isso é que nos deixa mais esperançosos de que eu estou no meu melhor momento, com a minha melhor versão de mim mesmo. É isso, sabe? Nesse mesmo capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é relatada essa passagem de Jesus por Mateus, no item 2, Constantino, o espírito protetor, nos dá uma comunicação em Bordeaux, em 1863, e ele conclama a nós, espíritas, e ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse:
Comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Ao mesmo tempo que Constantino conclama cada um de nós a aproveitar o presente, ele também nos deixa claro que este presente, este recorte existencial é algo muito pequeno, perto da eternidade que nós temos adiante de nós. Isso nos alimenta várias coisas. Nos alimenta que as dores não são eternas, que os momentos de dificuldade não são mais do que momentos muito pequenos diante de uma imensidão existencial e eterna. Então, nos permite, ao mesmo tempo, olharmos com atenção para aquilo que estamos vivendo hoje, para melhor aproveitarmos esta vinha, para que a gente possa cultivar da melhor maneira possível, com todo o nosso esforço, com todo o nosso suor, com todo o nosso trabalho incessante, para que possamos superar a nós mesmos, as nossas adversidades. Cada um de nós sabe exatamente quais são as nossas dificuldades. E se ainda não sabemos, é tempo hoje de olharmos para nós, sem medo de descobrirmos quem somos. Olharmos para nós com a lente da realidade, com a lente do amor, do perdão, para que possamos tirar de nós todas as realidades que trazemos dentro de cada um de nós. Então é importante que não retardemos mais, que não adiemos mais esse encontro conosco mesmo. Não deixemos para depois, porque a hora é agora. Veja a lição que Jesus nos deixa. Não importa se você começou na primeira hora ou na última hora. O que importa é você trabalhar na vinha. É você superar as suas próprias dificuldades. Isso é o que importa. Isso é o que trará a recompensa, não é? Vamos ver aqui o que mais temos aqui de comentários. Temos a Cristine, nos diz: o trabalho traz a paz. Cada um precisa se conhecer para descobrir o trabalho que lhe cabe. Exato, Cristine, é isso. É exatamente isso. É olhar para dentro de nós e para perceber tudo aquilo que é insumo de esforço e de trabalho. E nós vamos alcançar essas colheitas tão necessárias por nós, não é? A Maria Cristina agradece. Estamos todos no mesmo caminho, não é, Maria Cristina? A Nájila fala: os trabalhadores, filhos de Deus, Pai, estamos aqui no planeta terrestre para ajudarmos consciente, conduzindo a razão, fortalecendo a emoção, iluminando para que juntos, unidos, não só reunidos, mas unidos pelo amor que Jesus exemplificou. Jesus nos pede um pouquinho do nosso amor, um pouco de lealdade aos seus ensinamentos. Jesus, mais do que nos pede, na verdade o pedir de Jesus é sempre um convite. Porque Jesus respeita as nossas limitações, mas nos estimula
nos convida, nos ampara em todas as nossas situações de dificuldade. Isso é muito importante que a gente entenda. Jesus não nos cobra nunca. Jesus nos estimula e nos convida a fazer as nossas modificações. Isso é muito importante, não é? A Malu diz: o trabalho é o nosso esforço para transformar nossos sentimentos. A vinha mais próxima é nossa família. É isso aí, Malu. A vinha mais próxima é a nossa família. O exercício da paciência, tolerância, amor nos fortalece e nos faz os verdadeiros trabalhadores da vinha do Senhor. É isso. É isso, Malu. É isso que nos alimenta. É isso que nos estimula, que nos faz superar a nós mesmos. Superar as nossas dificuldades, superar os nossos vícios. É difícil porque eles são incrustados, cristalizados há séculos. Então nenhum trabalho é fácil, nenhum esforço ele não pressupõe sacrifício, né? Então todos os esforços, tudo que estamos construindo terão resultados importantíssimos para a nossa colheita, né? E eu vou deixar com vocês uma reflexão que Emmanuel traz no livro da Esperança. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel nos traz um capítulo 67, dizendo tempo de hoje. E ele nos fala: hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã, porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou nos reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos iluminem a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra, a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão. Hoje é o dia de promover um encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação, por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. Analisa a planta que se elevou nos poucos dias em que estivestes ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que distanciastes da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, desloca-se mundos e proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As obras é que se diferem dentro dele por partirem de nós. Observa o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos de que dispões. Olhos que veem, ouvidos que escutam,
verbo claro, braços e pernas úteis, sob controle do cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Hoje, consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. Então, que todos nós tenhamos essa consciência hoje, que está em nossas mãos. Está em nossas atitudes, conosco mesmo, das oportunidades que temos hoje, no presente, de escrever uma nova história de nós mesmos, com muito esforço, com muito trabalho, com muita devoção e consciência do nosso dever, consciência de que somos seres ainda imperfeitos, lutando contra nós mesmos, lutando contra os nossos vícios, e que estamos dando passos na direção do amor, cultivando hoje a esperança e o bem. Que nós possamos ter uma semana de paz, de harmonia, de entendimento, e que Jesus esteja em cada um de nós, permeando cada passo. Viva Jesus, para sempre. Viva Jesus.